Pronto, está gravando aqui. Então, vamos relembrar primeiramente quais foram os componentes que nós aprendemos na aula passada. Vamos ver se são afiados aí, né? Quem pode falar para mim aí? Hein? E aí, gente? O que nós aprendemos na aula passada? Quais componentes? MOSFETs, capacitores e bobinas. Como? MOSFETs, capacitores e as bobinas. Não, mas tem um nome, né? Fusível. Nós aprendemos na aula passada fusível. O que mais? Um componente importante que tem 3 componentes juntos. Eles trabalham em equipe. Olha eles aqui, ó. Os 3 juntos, né? O capacitor, os MOSFETs e bobina. Os 3 juntos, eles têm a função do quê? Regulador. Tensão. Isso, regulador de tensão. E também aprendemos também a respeito do diodo. Beleza? Então, nós vamos fazer a medição de cada um deles. Tá? O capacitor nós já fizemos, né? Então, o capacitor a gente já sabe utilizar no multímetro já. Tá? E esse capacitor desse tamanho que vocês estão vendo aqui, ó. Olha quanto que ele armazena. 200 volts, tá dando para ver? Tá. Então, isso daqui é da fonte de alimentação, tá? Da fonte que recebe a corrente alternada, aquela fonte do computador, né? Recebe a corrente alternada e transforma em corrente contínua. Então, por isso esse tamanho de capacitor aqui, tá? Esses MOSFETs aqui, ó, também é da fonte de alimentação. Isso aqui é um alumínio que está parafusado. O alumínio é um metal que, de todos os metais, é o que menos aquece, tá? Ele não absorve o calor. Então, ele não tem aquele aquecimento igual aos outros. Por isso que está aqui parafusado nesse alumínio aqui. Porque esses MOSFETs que vocês estão vendo aqui, eles certamente estão recebendo a corrente alternada, tensão 127 volts, e transformando para contínua. Esses aqui que faz a transformação da alternada para contínua. Está na fonte de alimentação. Ok? E esses aqui, por exemplo, como eles trabalham com corrente alternada para contínua, eu não consigo fazer o teste que eu vou passar para vocês. Tem até um outro MOSFET aqui, ó, sozinho. Eu vou ter que usar ele para fazer o teste com vocês, porque esse MOSFET aqui é o que tem na placa-mãe. Esse daqui ele recebe, por exemplo, 20 volts e transforma em 2, 3, no máximo. Só que já contínua para contínua, né? Ele diminui a tensão. Tá? Então, esse aqui eu consigo fazer o teste que eu quero fazer com vocês aí, pra vocês aprenderem, né? Como que aprender o funcionamento dele, né? Porque, na verdade, não tem necessidade de vocês fazerem esse teste fora da placa. Tá? Eu vou explicar direitinho. Mas é só para vocês entenderem o funcionamento dele. Já esses daqui não dá para fazer isso, porque eles não... A corrente que o multímetro gera para fazer esse teste é muito baixa. Não vai atender
esses MOSFETs aqui. Tá? Isso aqui eu só peguei para mostrar para vocês mesmo. Beleza? Então é o seguinte, nós vamos começar pelo MOSFETs, depois os outros é praticamente a mesma medição. Tá bom? Bom, vamos começar pelo MOSFET então. A gente aprendeu já o conceito deles, não aprendemos? Vamos ver lá, vamos relembrar então, né? O MOSFET ele é um tipo de transistor. A gente não aprendeu ainda o transistor. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula do transistor. É um tipo de transistor, tá? Só que internamente nele tem o quê? Tem diodos. Ou seja, que permite ele fazer transformação de tensão. É o diodo que tem essa característica. Tá bom? Nós temos três terminais aqui que estão vendo, né? Beleza? Temos 3 terminais. O do meio vamos lá. O do meio ele sai aqui em cima nesse metal, ó. Esse metal que nós temos na parte de cima inteiro aqui, ó, é o pino do meio aqui de baixo, ó, o mais curtinho. Então em cima é a mesma coisa que embaixo aqui do meio. Faz parte dele, tá? Vocês lembram qual que é o nome desse pino do meio? Quem que lembra? Consegue lembrar não, alguém? É o dreno. Vocês lembram? O dreno? Ok? Então o pino do meio é o dreno, né? É aquele que é o neutro, né? Beleza? Aí nós temos o pino da esquerda e o pino da direita. O pino da esquerda ele tem o nome, se quiserem anotar aí, tá, gente? E aí fica mais fácil para vocês memorizarem. O do meio é o dreno, o da esquerda é o gate, é G-A-T-E, gate, o da esquerda. E o da direita é o source. É S-O-U-R-C-E. Source. S-O-U-R-C-E. Beleza? Então nós temos da esquerda para a direita, nós temos o gate, o do meio, o dreno, e o da direita, o source. Beleza? Bom, como que nós vamos entender? O do meio que é o dreno, nós vamos sempre utilizar na hora de fazer a medida, né, uma medição nesse MOSFET, nós vamos utilizar sempre a ponta preta. A gente pode encostar por baixo, né, no pino do meio, ok? Ou aqui por cima, que fica até mais fácil para a gente, né? Porque tem um espaço maior. Olha lá, já está encostado no metal em cima. Como a parte de cima pertence ao pino do meio, embaixo, então é mais fácil eu já encostar na parte de cima aqui. Já está encostado. Tá? E com a ponta vermelha, eu vou fazer as medições
no pino da esquerda e no pino da direita. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então vamos ligar o multímetro, né? Qual posição que eu vou colocar? Nós vamos utilizar, para poder fazer esse teste, nós vamos utilizar a posição de resistência. Que é isso aqui tudo, né? O símbolo aqui da resistência, né? Lembrando que a letra ômega, né? Esse desenho parecendo uma ferradura, que mostra que é a resistência. A gente vai pegar a mais baixa, de 200 aqui, ó, 200 ohms. Tá bom? Vai pegar a mais baixa. Já vai dar para fazer esse teste que nós queremos, que eu vou fazer e mostrar para vocês aí. Esse teste que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento do MOSFET. Como que ele funciona. Ele faz um chaveamento da tensão. Tá? Ele faz um chaveamento. Ora ele libera, ora ele bloqueia. Tá bom? A tensão. Só que, na verdade, por ele estar fora, a gente vai conseguir ver apenas o quê? A gente vai conseguir ver apenas que tem uma pequena corrente em forma de resistência passando. Porque nós estamos medindo com um multímetro, né? O multímetro ele solta uma pequena corrente e aí, através da opção de resistência, aqui a gente consegue ver que tem uma certa resistência no componente aqui, mostrando que tem uma corrente passando. Tá? Porque a gente não está trabalhando com tensão, né? Ele está fora. Como ele está fora do circuito, então não tem uma tensão passando por ele. Então nós estamos fazendo um teste estático. Ok? O teste dinâmico é o teste feito na própria placa. Ok? Aí como que seria? Aí sim eu iria colocar na opção de tensão contínua e iria medir na placa para me saber em uma perninha quanto de tensão está saindo e quanto está saindo na outra. Certo? Que aí deveria ser em torno de 20 volts em uma e o valor de 2 volts no máximo na outra. Que é a ideia dele, né? Regulador de tensão é isso. É receber o valor máximo de tensão que chega da fonte e transformar para o componente no valor que ele precisa. Tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, coloquei na opção do meio. E nós vamos medir. Primeiramente, eu vou pegar o da direita, que é o source. Vamos ver aqui. Aqui, encostei no da direita, ó. Ele não mudou nada. Vocês estão vendo o número 1 aí, não é isso? Esse número 1 é o número que está dizendo o quê? Que ele é infinito e não deu continuidade, não tem resistência, não tem nada passando por ele. Tá? Então, o source é o terminal. O source é o terminal do chaveamento. Então, nesse momento, ele está desligado, não está passando nada por ele. Tá? Quem que faz o ativamento e desativa? Esse cara aqui do lado de cá, ó. O gate, o da esquerda. Se eu encostar aqui no gate, ele vai ativar o source. Então, toda vez que chegar a corrente aqui, por exemplo, de 19 volts, que é o valor que chega mesmo, ele vai liberar os 2 volts lá do lado de lá. Um exemplo, né? Ok? A hora que ele parar, a hora que ele dá ele desliga o chaveamento, aí para, aí não libera nada. Então ele só ativa quando for necessário mesmo. Essa é a função desse MOSFET. Tá? Então vou encostar aqui no gate. Ok? Agora vou lá para o source novamente. Aí você já vê que tem uma corrente passando lá, ó. Beleza? Ele fez o chaveamento. Na hora que chegou uma corrente aqui, ó, no gate, ele ativou o source. Tá bom? Agora eu vou desligar o chaveamento.
Para desligar, eu vou encostar as pontas em cada uma das duas, no source do gate. As duas pontas em cada um. Só que isso ocorre lá na placa automaticamente, né? Ele faz esse desligamento. Agora eu vou testar de novo o source. Olha lá, desliguei de novo. Ó. Beleza? Se eu encostar aqui no gate de novo, eu vou ligar de novo. Vou chavear de novo. Aqui. Agora eu vou olhar de novo. Olha lá. Liberou a corrente de novo. Bacana, gente? Então é isso daí. O funcionamento desse MOSFET é isso. Ele fica chaveando. Ora libera, ora ele para. Né? Olha lá. Fechei de novo. Ok? Deu para entender aí? Aí nós trabalhamos aqui, foi com, igual eu falei com vocês, foi na ponta, a ponta foi na resistência, porque pela resistência a gente consegue medir se tem uma corrente passando, porque ele gera uma certa resistência. Tá? Agora, na placa, se tiver ligada, a gente vai fazer a medição da quantidade de volts em corrente contínua. Quantos volts está chegando em um, quantos volts está saindo no outro. E aí o teste é só a voltagem. A gente não vai fazer isso que eu mostrei aqui, não, porque já está na placa lá, na placa ele faz sozinho. Tá? Mas é um componente muito importante, porque a maioria das vezes que nós temos uma suposta morte da placa-mãe, que ela não liga, ela não dá sinal nenhum de vida, normalmente está relacionada a capacitores e a tensão. Tá? E um dos componentes principais que trabalha com tensão são os reguladores de tensão, que são esses MOSFETs aqui. Então, certamente, o problema pode estar em um desses MOSFETs. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo aí, todo mundo? Beleza, gente? Então, vamos dar continuidade. Qualquer dúvida aí, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Pelo chat também, o chat está aberto aqui, tá? Vamos à frente, então. Então, o MOSFET é o único que diferenciou, né? Mostrei para vocês o funcionamento dele, tá? Dando sequência, então, vamos para o mesmo componente que faz parte do regulador de tensão. O MOSFET faz parte do regulador de tensão. A bobina, ela também faz parte do regulador de tensão, tá? A bobina, ela trabalha em paralelo, ajudando também o capacitor. Né? Nós sabemos que o capacitor ele armazena a quantidade de corrente contínua dentro dele e é como se fosse uma reserva, né? Toda vez que precisar de corrente que não seja que não chegue naquele momento exato, o capacitor pode completar, né? Ele pode ajudar para não deixar a corrente ou faltar, né? Ou subir demais, apesar que é só quando falta mesmo que ele auxilia, né? A bobina também, mesma coisa, tá? A bobina ela tem um metal interno aqui. Opa, derrubei alguma coisa aqui. Derrubei o fusível. Se eu não estourei ele, tá bom. Então, a bobina ela tem um metal aqui no meio. E o fio de cobre, como vocês podem ver, é fio, né? Porque é um fio único. Ele é todo enrolado nesse metal para gerar um eletromagnetismo aqui. A corrente fica passando tudo em volta desse metal. E vai gerar o quê? Um magnetismo aqui. Esse magnetismo vai manter uma corrente aqui. Qual o valor da corrente que vai manter? Aquela corrente que estiver passando por ele. Então, vamos dizer que está chegando 19 volts. Né? Os 19 volts que está chegando,
ele mantém os 19 nela. Então, se em algum momento a corrente lá de alternada der algum problema e na fonte gerar um valor errado dos 19 volts que precisa para o regulador de tensão, quem completa é quem? O capacitor e a bobina. Aqui vai estar um magnetismo, né? uma corrente de 19 volts que fica mantendo aqui. E o capacitor também tem certamente uma voltagem armazenada nele. Ok? Bobina também ajuda a eliminar ruídos, interferência, ok? Para deixar a corrente limpa. Tá? Como que eu vou fazer a medição da bobina? A bobina, a única coisa que a gente pode medir, por exemplo, na placa ligada, a gente consegue medir qual que é a tensão que está passando por esse fio de cobre. Beleza? A gente põe na corrente contínua e mede. Né? Agora, desse jeito aqui, a gente consegue medir se ela tem continuidade, ou seja, se ela não está rompida em algum ponto aqui. Tá? Aí nós vamos passar o multímetro para qual posição? Eu vou passar para posição de diodo. Tá? A posição de diodo mede a continuidade. Continuidade é o quê? Se em uma ponta que eu estou colocando é a mesma ponta do outro lado. Se é a mesma continuação, né? Digamos assim. E se é a mesma continuação, se ela tiver algum ponto rompido, vai manter esse número 1 aí que vocês estão vendo. Agora, se ela não tiver rompida e der continuidade total, ela vai medir uma certa resistência também. Né? Vai aparecer algum valor aí para vocês. Posso medir em qualquer posição, tá? Não tem polaridade nenhuma. Seguro numa ponta, encosto na outra. Olha lá. Ok? Então, aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que essa bobina, ela dá continuidade. Ela não está com nenhum problema. Ela não tem nenhum rompimento. Beleza? Então, ela não tem nada danificado no fio. E ela pode ser usada, então. Tá ok, gente? Bacana. E, dando sequência aí, nós vamos para o primeiro componente que nós aprendemos na aula passada, né? O fusível. Também é bem simples. Beleza? O fusível, praticamente, a gente consegue ver lá dentro, olha lá, tem um filamento, né? Esse aqui já consigo ver que ele não está rompido, então provavelmente ele está bom. Né? O fusível a gente consegue ter uma visão dele, por ele tem um vidro, né? Mas mesmo assim, vamos medir. Tá? Esse fusível que eu estou mostrando para vocês tem uns terminais nas pontas. Tem alguns que não, alguns vai estar assim só. Que aí ele é encaixado no metal na placa. E o metal que é soldado na placa, né? Então, para fazer a medida dele, a gente pode encostar, se tiver o terminal, né? Pode ser no terminal. Ou até mesmo nessa parte de metal dele aqui, ó. Não tem problema não, quando ele não tiver o terminal, né? Também não tem polaridade também não. E nós vamos medir ele, pode ser na posição de resistência, naquele 200, que nós medimos o MOSFET. Pode ser aqui no 200, ou no diodo mesmo, né? Que a gente vai testar a continuidade também. Tá bom? Então vamos lá. Põe numa ponta e coloco na outra.
E ele está mostrando que tem continuidade, ó, tem uma certa resistência ali, ó, passando ali. Beleza? Olha lá. Tá? Lembrando que o multímetro, nessa posição de diodo, ele tem uma corrente bem pequenininha, né? Por isso que a gente consegue fazer esses testes. Ok? O que acontece com o fusível, se eu, por exemplo, essa ponta aqui, junto com essa ponta, tivesse uma tensão bem alta, tivesse uns 100 volts aqui, por exemplo, o que ia acontecer? Na hora que eu encostei aqui, ia dar um curto-circuito aqui? Antes de dar o curto-circuito, né? Esse fusível aqui, ele ia romper esse filamento, né? Para proteger. Ia queimar o fusível. Ia proteger tanto de eu tomar um choque aqui, né? Ou causar um incêndio aqui, né? Porque a tensão ia ser acima do valor que ele aceita. Aí ia romper esse filamento interno aqui. Ok, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida, não? Tranquilo, então? Beleza. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para a gente terminar aqui o diodo, né? Tem umas coisinhas para falar sobre ele. Para eu não ficar com o tempo apertado aí, que tem 5 minutos para cair esse link. Aí eu vou falar sobre o diodo e fazer a correção dos formulários. Então, nós vamos encerrar esse link de uma vez. E dentro de uns 10 minutinhos já mando o outro para vocês aí. Só o tempo de ele converter esse, acabar de gravar, né? E na volta eu já mando o outro para vocês aí para a gente encerrar essa parte aqui dos componentes e fazer a correção do formulário. Tá bom? Ok, gente? Até daqui a pouco então, beleza?